Muitíssimo boa noite, em nome do Senhor Jesus, graça e paz. Que bom estarmos juntos, mesmo nesse momento turbulento e complexo. Eu tenho certeza que participando desse culto, louvando a Deus conosco, a sua alma dá um upgrade, a sua alma dá uma levantada, porque certamente o Espírito Santo de Deus, nosso consolador, motivador, está falando profundamente a sua vida, por meio das canções inspiradas, que aqui levantamos aos céus. E agora vai lhe falar, por meio dessa palavra, que o Senhor nos designou para ser a palavra de vida, que vai nos guiar ao longo de toda essa semana. Eu tenho um tema para responder com você. O tema é o seguinte: quem você tem sido durante essa pandemia? Quem você tem sido durante essa pandemia? E o nosso texto base está em Mateus capítulo 5, versos do 1 ao 12. Mateus capítulo 5, versos do 1 ao 12, que nos dizem assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, do 1 ao 12. Vamos orar nesse momento? Pai querido, abre os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da Tua lei. O Senhor já nos falou de tantas formas, mas falta-nos falar ainda pela Tua palavra bendita e gloriosa. E nós estamos de corações abertos, para que sejamos alvos totais do Teu Espírito, acertados no centro do nosso coração. Estamos aqui só por Tua causa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem no início dessa pandemia, conversava com uma querida e amada irmã de nossa congregação, que foi usada profeticamente para me transmitir um recado de Deus. Ela me disse: pastor, depois que passar esse período do coronavírus, saberemos de fato quem são nossos amigos e aqueles que não são amigos de verdade. Eu não sei se ela tinha muita ideia do que ela estava falando quando me disse isso, mas eu creio que aquela palavra foi e tem sido verdade pura. Tenho visto isto muito de perto, muita gente boa, querida, amiga, distante, e muitos que estavam longe, têm se revelado nesses últimos dias excelentes companhias, excelentes amizades, mesmo que apenas virtualmente. Isso ocorre porque as crises são reveladoras, elas expõem o nosso pior
e o nosso melhor, aquilo que somos realmente. A nossa verdadeira identidade não é mostrada em tempos de bonança, mas sim em períodos de embates e conflitos. Há uma palavra no livro de Apocalipse sobre como as pessoas reagiriam exatamente antes do tempo do fim, próximo ao período crítico da volta de Jesus. Eu gostaria que você pudesse ler comigo essa palavra, Apocalipse 22, 10 e 11. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. No aperto, no auge de um conflito, numa encruzilhada existencial, você é obrigado a posicionar-se, a dizer quem é genuinamente, não ficando mais refugiado na toca que lhe tem servido como esconderijo há tanto tempo. Portanto, eu lhe pergunto: quem você tem sido verdadeiramente durante essa pandemia? O que você tem mostrado aos que estão ao seu redor acerca da sua genuína natureza? Deixe-me ser mais claro. O que você está demonstrando agora em seu caráter, durante esse período de isolamento social, de grandes pressões para todos nós, não é alguma coisa de só menos importância, fruto de meras circunstâncias eventuais. Não. Você está nesse exato momento revelando-se para o mundo exterior, abrindo a sua alma quanto ao que você tem dentro de si. Ou seja, estamos conhecendo o seu verdadeiro eu nesse exato momento em que a pandemia provocada pela Covid-19 gera proporções positivas e negativas no âmbito mundial sobre todos nós. Mas quais são os parâmetros pelos quais podemos confirmar se aquilo que você tem sido é bom ou ruim? Como podemos chegar a uma conclusão segura sobre a qualidade do seu caráter está sendo positiva ou negativa? Jesus nos dá essa resposta. E ela se encontra no Sermão do Monte, mais especificamente na sua introdução, que todos conhecemos como as bem-aventuranças. As bem-aventuranças constituem-se em 8 pedras fundamentais para a prática do caráter cristão. 8 exigências de caráter para cada um que se diz um real seguidor de Jesus. Porém, o que são essas bem-aventuranças? Algumas lições gerais podem ser extraídas delas. Vamos à primeira. Todos os crentes devem ser assim, em conformidade com o que está nas bem-aventuranças. Todos os crentes devem ser assim. O erro da Igreja Católica Apostólica Romana, e que é seguido por muitos protestantes hoje, consiste na divisão em 2 classes distintas do corpo de Cristo: os chamados sacerdotes, os experimentados, os expertos, os especialistas da fé, e os chamados leigos, o povo simples, que existe apenas para receber. A Bíblia diz que todos são chamados de santos diante de Deus, e todos fazem parte de um reino de sacerdotes diante de Cristo. E se todos são santos, se todos são sacerdotes, esses padrões das bem-aventuranças vão aplicar-se à totalidade da igreja, e não apenas para alguns membros ditos especiais ou privilegiados espiritualmente. Segunda verdade sobre as bem-aventuranças:
Espera-se de todos os crentes a manifestação de todas essas qualidades. Espera-se de todos os crentes a manifestação de todas essas qualidades. Não é correto que determinados grupos cristãos manifestem uma ou duas das 8 características apresentadas em Mateus 5 e outro grupo manifeste algumas outras destas características. Não é certo dizer, fulano é humilde de espírito, mas ele não é puro de coração. Devemos buscar a manifestação integral das 8 bem-aventuranças apresentadas por Jesus, não nos contentando com umas, 2 ou 3. Elas são as 8 indissociáveis, inseparáveis. Terceiro, as bem-aventuranças, grave isso, não são tendências naturais, mas sim uma disposição produzida pela graça divina. As bem-aventuranças não são tendências naturais, mas sim uma disposição produzida pela graça divina. Há pessoas que são naturalmente mansas, por natureza misericordiosas, humildes, independente de sua religiosidade. É uma questão de temperamento, é um estado da personalidade particular do indivíduo. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. As bem-aventuranças são todas elas produzidas de forma sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus, e elas têm uma grande semelhança com o fruto do Espírito manifestado em Gálatas capítulo 5. Quarto, as bem-aventuranças ensinam a diferença essencial e total entre o crente e o incrédulo. As bem-aventuranças ensinam a diferença essencial e total entre o crente e o incrédulo. Vamos para um texto pequenino, Malaquias capítulo 3, verso 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. O crente e o incrédulo são totalmente diferentes quanto àquilo que admiram e buscam como valor principal. O que é bom para o mundo, geralmente não é bom para a igreja de Jesus e vice-versa, no que diz respeito às crenças e valores cultivados. O crente e o descrente pertencem a reinos completamente distintos, e as bem-aventuranças deixam isso claro. Aquilo que interessa para a igreja, aquilo que a igreja cultiva dentro da sua hierarquia de valores, não tem nada a ver com o que o mundo odierno cultua. Assim sendo, nessa noite, eu quero começar a trabalhar essa temática das bem-aventuranças que abordarei ao longo dos próximos domingos noturnos. E eu tenho um título para a gente poder se guiar por ele: quem você tem sido durante essa pandemia? Quem você tem sido durante essa pandemia? E a título de introdução, quero me prender apenas a uma bem-aventurança nessa noite. Eu quero te fazer uma pergunta: você tem sido humilde de espírito? Você tem sido humilde de espírito? Vamos para o versículo 3, para começarmos a esquadrinhar as bem-aventuranças e entendermos se essas qualidades de caráter estão presentes em nossa vida durante essa pandemia, para que após ela ter passado, possamos dizer que de fato fomos transformados pelo Senhor. Bem-aventurados os pobres em espírito. Não é pobre de espírito. O termo pobre de espírito é um termo geralmente pejorativo, que serve para designar uma pessoa que de fato não seja lá muito agradável, uma pessoa mesquinha, uma pessoa tacanha quanto aos seus valores. O termo aqui é pobre em espírito, pois deles é o reino dos céus. Todas as bem-aventuranças estão numa sequência lógica, daí esta ser a primeira.
porque ninguém pode entrar no reino dos céus a menos que seja possuidor dessa qualidade fundamental, a humildade de espírito. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nosso eu pecaminoso. Daí esta bem-aventurança ser a base, o alicerce de todas as demais. O Evangelho sempre faz isso em relação ao ser humano. O ser humano que está no seu estado natural, ele é confrontado pelo Evangelho esse que primeiro nos derruba para depois nos levantar. Evangelho esse que primeiro nos despe para depois nos vestir. Evangelho esse que primeiro nos machuca para depois nos sarar, nos curar. E aqui, logo de cara, Jesus está nos mostrando que a transformação do caráter não procede de nossa força de vontade, mas sim do reconhecimento de nossa incapacidade e impossibilidade de mudarmos a nós mesmos. Religião não é algo que nós fazemos, religião é o que Deus já fez por nós, por intermédio de Cristo na cruz, nos capacitando, pelo poder que vem do alto, a vivermos para Ele a cada dia. Ou seja, precisamos de humildade de espírito, para admitirmos que a vida cristã é uma dádiva exclusiva de Deus, fruto da graça celestial e não de nossas aptidões naturais, pois por nós mesmos não poderemos chegar a lugar algum em relação a um caráter distinto e diferente do mundo. Quando você está num momento de verdadeira intimidade com Deus, diga-me, o que é que você sente? Se alguém que diz estar na presença de Deus, sentir qualquer outra coisa, além da mais total penúria de espírito, isso apenas significará, em última análise, que tal pessoa nunca esteve de fato na presença do Senhor, porque na presença de Deus não há lugar para altivez, não há lugar para orgulho, não há lugar para arrogância de espírito. Pois diante de Deus, as nossas máscaras caem, as nossas falhas são descortinadas e desnudadas. Aliás, já diz a letra do famoso cântico, que por alguns é tão contestado: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. E alguns dizem: como? Será que eu não tenho nenhum valor? Como nada de bom pode ser encontrado em mim, se eu sou filho de Deus? Deixe-me explicar isso por meio de uma ilustração. Ainda seminarista, numa reunião do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, uma reunião de oração, nós estávamos ali buscando ao Senhor por um determinado irmão que estava enfermo, e chegou o meu momento de clamar. E comecei a oração assim: Senhor, perdoa-nos porque somos tão miseráveis. E naquele instante fez-se um silêncio sepulcral. Não houve mais um glória a Deus, não houve mais nenhum aleluia. Todos ficaram quietinhos e eu continuei a orar sem que ninguém dissesse mais nada. E quando eu disse o amém final, aquele grupo veio para cima de mim como formiga no açúcar. O que é isso, Júlio? Nós não somos miseráveis, nós somos filhos de Deus, nós temos valor. Como você pode dizer isso em oração? Ouvi as críticas, pensei que fosse apanhar naquele momento, mas perguntei-lhes o seguinte: é interessante, irmãos, vocês já pararam para perceber como muitos de nós nos julgamos mais santos do que os grandes homens de Deus na Bíblia? Por exemplo, o apóstolo Paulo, o que foi que ele disse? Miserável homem que sou,
quem poderá me livrar do corpo desta morte? E mais adiante, Paulo vai dizer que ele se considerava o principal dos pecadores. Qual é a postura comum da igreja de hoje? A igreja de hoje, uma igreja elitizada, uma igreja pomposa, uma igreja inchada, ela dá mais valor aos que se apresentam de forma arrogante, de forma altiva, de forma autopromocional. Não faz muito tempo, folheando as páginas do tradicional jornal Batista da Convenção Batista Brasileira, vi uma propaganda que me deixou corado, uma propaganda que me deixou envergonhado. Estava ali o rosto de um famoso pregador e as palavras em letras garrafais: tenha você na sua igreja, ou na sua associação ou convenção batista, a cruzada evangelística do pastor fulano de tal. Mais de 10.000 decisões, mais de 5.000 reconciliações, grandes arrecadações financeiras. Faça você hoje e experimente o poder de Deus. Nossa, que propaganda lamentável! Quando eu estava chegando no extremo sul baiano, recebi alguns convites para pregar em algumas igrejas com vistas ao ministério pastoral. Isso há quase 25 anos atrás. E numa dessas igrejas, após ter pregado, o vice-presidente me chamou em um canto e falou: pastor, como nós gostamos do irmão. O irmão seria o pastor ideal para essa igreja, mas nós temos um problema. Essa semana passada, uma semana antes do Senhor chegar, nós já tivemos aqui um pastor que é esposo de uma cantora muito famosa, e ele já nos deu 20 CDs dele, para que nós pudéssemos estar distribuindo para a igreja. E ele avisou que onde a esposa dele estiver cantando, ela falará sobre nossa igreja, e nós precisamos divulgar o nome da nossa igreja. É por isso que não chamamos o irmão, porque esse pastor, esposo dessa cantora, já está combinado conosco. Vocês conseguem entender muito bem isso? Observem quão diferente foi a postura de um dos maiores homens de Deus de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Vamos lá? Segundo aos Coríntios 4:5, segundo aos Coríntios 4:5, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Que humildade daquele homem de Deus, colocando-se como escravo daquela que foi a igreja mais turbulenta e mais complicada e mais opositora ao seu ministério. Mas ainda, 1 Coríntios capítulo 2, verso 3, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Vamos então ser mais objetivos. O que significa ser humilde de espírito? Primeiro, não quer dizer que devemos ser tímidos, retraídos, fracos e acovardados. Isso é mais um traço de personalidade que alguns têm e outros não, que nada tem a ver com uma postura produzida pelo Espírito Santo de Deus. Também, ser humilde de espírito não é ser praticante de uma falsa humildade. Existem pessoas que se orgulham de serem humildes, estão o tempo todo a se humilharem publicamente, com o fim de buscarem para si alguma glória, ao esperarem que os outros digam: nossa, olhe como aquele indivíduo, olhe como aquela mulher é um exemplo de humildade. Nada mais contraditório. Quem é humilde não tem que provar isso para ninguém. Ele exala naturalmente. A sua fragrância cotidiana é a simplicidade de vida. Vendo então estes aspectos negativos, quais seriam os positivos? O que é que de fato implica em ser humilde de espírito?
Vamos a alguns exemplos bíblicos que falam mais do que qualquer definição. Vamos lá? Primeiro, Juízes capítulo 6, versos 14 e 15. Juízes 6, 14 e 15. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Mas ainda, Êxodo capítulo 3, versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E ainda, Isaías capítulo 6, versículo 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Só um detalhe interessante: na Bíblia, a quase totalidade dos chamados por Deus para alguma obra em especial relutaram, renegaram a princípio esse chamado, porque o vocacionado não é aquele que se oferece precipitadamente, prematuramente. O vocacionado é aquele que é tomado por um sentimento irresistível que vem de Deus, e ele não pode se conter, mesmo sabendo da sua incapacidade. Mas eu quero ir para um último exemplo sobre humildade de espírito. No Novo Testamento agora, Pedro, após o milagre da grande pescaria, Lucas capítulo 5, verso 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, eu não sou digno de estar em tua presença, a tua santidade me incomoda, a tua luz, ela bate de frente com as minhas trevas, porque sou um homem pecador. Humildade é sinônimo de nos sentirmos incapazes diante dos desafios em que Deus nos coloca. É sinônimo de nos vermos como impróprios de estarmos por nós mesmos na presença santa de Deus. Porém, eu estou aqui fechando minha palavra. Se eu não falar de Jesus, eu não falei do exemplo maior de humildade. Vamos para Filipenses capítulo 2, último texto dessa noite. Filipenses capítulo 2, versos 5, 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que se devia pegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que relato estupendo! Jesus, sendo Deus, habitando no céu da Trindade, ele portou-se como servo dos servos ao tornar-se homem, e sendo servo dos servos, humilhou-se até a morte mais hedionda de seu tempo, a morte de cruz. E nós? Nós, meros mortais, falidos e quedados pelo pecado, estamos querendo ser Senhor dos senhores. Estamos buscando posições de glória humana que rebaixem as pessoas ao nosso redor. Nessa pandemia, nós somos apresentados a esse sentimento.
a humildade de espírito, porque nós estamos sendo obrigados a ver coisas que nós não tínhamos visto antes, limites, bloqueios, barreiras que têm impedido a nossa autonomia, a nossa liberdade, o nosso desfrutamento pleno dessa vida, como até então não tínhamos conhecido. Nessa pandemia, somos desafiados a apresentar como marca inicial de caráter a mesma humildade, simplicidade de espírito que se encontrava em Jesus. Como você pode me dizer? Jesus era Deus. Não seria demais exigir de um mortal pecador como nós essa qualidade, esse atributo que estava em Cristo, que era homem, mas também era Deus? Sim. Seria demais exigir isso de mim e de você se nós estivéssemos sozinhos. Mas nós não estamos. Eu e você, se estamos em Cristo, nós somos habitados pelo Espírito Santo da promessa. E essa habitação do Espírito de Deus, ela produziu em nós um fruto chamado de fruto do Espírito, que são qualidades concernentes à vida daquele que foi eficazmente lavado pelo sangue de Jesus. Portanto, as bem-aventuranças, elas se confundem com o fruto do Espírito, porque pelo Espírito Santo que eu recebi de Deus, no momento que eu criei em Jesus como Salvador e Senhor, aquelas 8 marcas apregoadas por Cristo em Mateus capítulo 5, elas passam a ser marcas sobrenaturalmente postas em minha vida. Isso é maravilhoso, querido. Isso é maravilhoso, querido. Você e eu não podemos mudar por nós mesmos, mas pelo auxílio deste Espírito nós somos revestidos de um novo homem espiritual, que passa a ter o reino como prioridade. E na prioridade de Deus, a humildade é o fundamento inicial. Portanto, que em nome do Senhor Jesus, esta pandemia, este confinamento, este isolamento social e outras dificuldades que estejam sendo geradas sobre você, venham servir para tornar você uma pessoa de alma menos expositora, uma pessoa de alma mais resguardada, uma pessoa de princípios mais humildes, para que nós sejamos simplesmente como Jesus. Deus te abençoe, que essa marca seja uma marca fundamental do seu caráter. Continuaremos a falar sobre isso no próximo domingo à noite. Um beijo grande no seu coração e que nós tenhamos uma semana marcada pela humildade como nossa meta principal. Amém.